A graça e a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para mim, mais uma vez, estar com os irmãos, podendo cultuar a Deus com essa amada igreja, também podendo trazer da palavra do Senhor em sua instrução bendita e juntos podermos aprender do Senhor. Nessa noite eu gostaria que nós caminhássemos na instrução da palavra do Senhor, naquilo que está registrado por Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 11. E vamos caminhar nessa exposição até o versículo 40. Atos 16, do 11 ao 40. Nesse primeiro momento, eu farei a leitura até o versículo 15, e na sequência da exposição, irei fazer o resto do texto. Esteja com seus olhos atentos, seus ouvidos abertos. Deus está falando com sua igreja, ouçamos com fé a sua palavra. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Salmotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Até aqui a palavra do Senhor, que o nosso Deus esteja desde já com seu Santo Espírito falando conosco. Meus irmãos, nós somos filhos da iluminação. Nós somos filhos do iluminismo. Certamente, você não necessariamente precisa saber disso, mas desde os seus momentos mais jovens, ainda quando criança, mamando em seio de sua mãe, você já recebia os princípios do iluminismo, da iluminação da modernidade no seu coração, na sua vida. Se você não conhece isso, eu posso descrever para você alguns desses princípios. Eles são famosos: igualdade, fraternidade, liberdade. Esse movimento iluminista, ali por volta do século XVIII, XIX, ele tem como objetivo responder aos problemas do obscurantismo religioso medieval e agora demonstrar que a razão de fato é a luz do mundo. A razão é aquela que pode resolver os nossos problemas, e você vai encontrar escritos curiosos desse período. Mas talvez o que resuma muito bem aquilo que é chamado de iluminismo, e o qual nós somos todos filhos culturais, é um dos motes da Revolução Francesa, que é um desses movimentos da consequência do iluminismo. E alguns diziam, dentro do movimento da Revolução Francesa, os homens nunca estarão completamente livres, até que o último rei seja estrangulado com as entranhas do último sacerdote. Perceba que isso vai mostrar muito bem do que eu estou falando, da secularização qual todos nós somos ou estamos vivenciando em nossa cultura contemporânea.
Não é à toa, portanto, que nós habitamos em uma sociedade, numa relação ou numa destruição moral tão grande. Nós não precisamos ir muito longe para perceber que as expectativas dessa luz que ilumina as mentes racionais não resolveu os nossos problemas mais básicos. Pois séculos depois, nós ainda estamos em uma sociedade injusta, desigual, em uma sociedade onde há doenças, onde há crimes, pecados, maldade, e, portanto, todas as expectativas iniciais desse movimento das luzes é considerado, de fato, como que tendo sido naufragado. Esse texto que acabamos de ler, e na sequência o que veremos, trata finalmente da chegada do cristianismo, do evangelho, por meio de 4 homens de Deus, o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, na região da Europa. Essa mesma região que, séculos depois, abraçará as luzes da razão, o iluminismo. E ali, portanto, esses irmãos missionários chegam na região de Filipos, essa que é a primeira, como diz o apóstolo Paulo, das cidades da região da Macedônia, a primeira a qual eles de fato iniciam o trabalho de evangelização europeia. E o motivo, se os irmãos não recordam, é que quando eles estavam desejosos de fazer a segunda viagem, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para a Ásia, região que já havia sido evangelizada. O próprio Espírito de Jesus Cristo os impedia de voltar para as cidades, como era o propósito do apóstolo Paulo, e agora, tendo recebido uma visão de um homem macedônio, era necessário que eles ouvissem a voz de Deus e caminhassem para uma nova região, mais distante de Jerusalém, com novos desafios culturais, como nós veremos agora. E ali estava, portanto, uma colônia romana. Portanto, Filipos era uma dessas cidades de mais alto status dentro do Império Romano. Apesar de não ser a própria Roma, ela tinha características, quase que poderíamos dizer, de uma pequena Roma. E, portanto, se orgulhava disso. E se você ler, por exemplo, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, verá que essa é uma preocupação dele ao chamá-los à cidadania celestial, ao invés da preocupação da cidadania terrestre. Mas aqui, nesse primeiro momento da chegada a Filipos, alguns desafios surgirão daquela sociedade hostil. Alguns desafios que têm a ver com luz. Alguns desafios que, de fato, na operação do Espírito Santo, nós veremos. A luz verdadeira que ilumina os homens. A luz que, de fato, mostra-nos o Evangelho e nos chama à pregação da palavra. Como que luzeiros por meio de Jesus Cristo. Afasta, afugenta os falsos luzeiros que muitas vezes nos ofuscam a mente. Em resumo, nessa noite, irmãos, nós veremos que diante das luzes deste mundo, a luz do Evangelho é a única que pode realmente iluminar o coração para que creiamos, para que conheçamos a verdade e tenhamos a alegria e o consolo do Espírito Santo. A luz do Evangelho e a escuridão deste mundo. Primeiramente, portanto, nesse texto que já lemos, o versículo de 11 a 15, nós vemos a luz que ilumina o coração pela graça. Como eu já mencionei, esses irmãos que saíram da região de Troade, como lemos, agora se direcionam para Filipos, numa viagem que deveria durar 5 dias. Curiosamente, dura 2 dias.
Aqueles irmãos estão realmente animados e nós podemos imaginar que eles andaram e correram com maior celeridade do que até mesmo se esperava. Passaram, portanto, por algumas cidades, mas de fato eles tinham o objetivo de chegar finalmente na Macedônia e, portanto, iniciar o trabalho nessa região ali em Filipos. E a evangelização em Filipos é como tradicionalmente os cristãos faziam, especialmente o apóstolo Paulo. Eles buscavam encontrar um lugar onde os judeus se reuniam. E ali, primeiro aos judeus, apresentavam o evangelho. Mas diferente das cidades que já tinham evangelizado na sua primeira viagem, a região de Filipos é uma região com poucos judeus. Por isso, inclusive, a expressão que nós encontramos pelo próprio Lucas é um lugar de oração. Possivelmente uma sinagoga, mas uma pequena sinagoga. Para que houvesse uma sinagoga na nossa cidade, era necessário que houvesse apenas alguns homens. E, portanto, nós podemos imaginar que, ainda que pequena, havia de fato uma presença judaica. E quando eles chegaram naquele encontro, naquela reunião, eles descobriram que estava tendo a reunião da SAF. As mulheres estavam ali reunidas. E, portanto, mesmo sendo mulheres, eles passam a falar. E não só ali, mas o texto nos diz que o apóstolo Paulo usou aquele lugar como um lugar para o ensino da palavra de Deus, um lugar para evangelizar aqueles judeus, porque quando ele menciona que Lídia ouvia o apóstolo, dá a ideia de fato no texto que ela não só ouviu uma única vez, mas ouviu com certa continuidade, apontando para o tempo da presença desses irmãos ali naquela sinagoga. Mas o texto nos fala que ali, naquela sinagoga, enquanto evangelizavam naquele lugar, com essa presença claramente feminina, como nós já vimos, havia uma irmã chamada Lídia, uma mulher chamada Lídia, que posteriormente se tornará uma irmã. Lídia é da região de Tiatira, uma região com maior presença judaica, e pelo seu próprio nome, pelo que tudo aponta aqui, ela de fato deveria ser uma gentia que tinha um apreço pelo judaísmo e que estava ali disposta a ouvir, a ser ensinada, porque era temente a Deus. E ela era uma mulher de posses, diz o texto, porque era vendedora de púrpura. Púrpura era uma espécie de corante que era usado para produzir roupas, né, para pintar roupas, e, portanto, isso gerava um certo custo e era, de fato, um material de luxo daquela época. Nós podemos imaginar, portanto, que essa mulher vendia, de fato, um produto que era comprado por poucas pessoas com muito dinheiro. Portanto, essa Lídia era uma mulher de grandes posses. Inclusive, ela mesma, com sua família, hospedará os discípulos mais à frente. Portanto, essa mulher que estava ali, ouvindo da parte de Deus do Evangelho, tem, diz o texto, a iluminação do Espírito Santo. Veja, por favor, o versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Portanto, continuamente fazia isso. Mas o texto realmente nos mostra, diz aqui, que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O segredo aqui é perceber que, naturalmente, não era esperado que pessoas ouvissem aquilo que Paulo estava para dizer, ainda que muito provavelmente eles nunca tivessem ouvido falar deste homem, estavam muito distantes dos problemas lá de Jerusalém e, portanto, certamente não sabiam que se tratava de um dissidente, alguém que havia saído do movimento para agora abraçar outra coisa que era, de fato, o cristianismo. Mas, mesmo que não soubessem, o Evangelho, para que de fato alcance os corações, precisa que o próprio Deus abra o coração. Aqui nós somos convidados a entender sobre a obra soberana de Deus na salvação.
Como que Deus, Ele é o dono da salvação. Como que Ele é aquele que manifesta o seu poder ao chamar internamente, por meio da palavra, o Espírito Santo, abrindo o coração, transformando aquilo que está lá dentro, para que de fato possa compreender a palavra de Deus. E esse foi o caso com Lídia. Aquela mulher recebeu o Espírito Santo e teve seu coração aberto para que atenta. Literalmente o texto nos fala como se a mente dela fosse aprisionada àquilo que Paulo estava dizendo. Nós podemos imaginar que enquanto ele falava, ela ficava maravilhada, seus olhos contemplavam e ouvia o que Paulo tinha para dizer, e maravilhada, ela se rendeu a Jesus Cristo. O texto continua no versículo 15, e nos fala que ela não apenas atenta, mas de fato convertida, professou sua fé por meio do batismo, e não só ela, mas todos de sua casa. Ela, portanto, convida esses irmãos para que possam também levar essa mensagem àqueles que estavam em seu lar, o que mais uma vez nos aponta essa importância da mulher. Talvez fosse uma viúva, por isso não mencionado o seu marido, mas de fato ela tinha status, autoridade, e por causa dela, a sua casa, os seus familiares, os seus filhos, os seus servos, todos foram batizados e recebidos como igreja do Senhor. Portanto, é exatamente assim que, tendo sido batizada, ela chama esses irmãos para estarem em sua casa. Veja o versículo 15, o finalzinho. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Esse detalhe que Lucas menciona, que eles foram constrangidos a estar na casa daquela mulher, é importante, curiosamente. Porque havia de fato instruções, e nós temos documentos para isso, do 2º século, do 3º século, da própria igreja, que dizia, olha só, reverendo servo, que se um pastor itinerante estiver passando na sua cidade, e ele dormir na sua casa, e se oferecer para dormir um segundo dia, é falso, mestre. Está querendo se aproveitar. E, portanto, é realmente uma preocupação, ou era uma preocupação desses irmãos, de que, quando estivessem naquela cidade, buscassem meios de se sustentar, recursos, sem que, de alguma forma, parecessem, como acontecia com muitos outros mestres daquela época, usar das pessoas, dos seus recursos. Não é de hoje que nós vemos golpes sendo executados por pessoas que dizem fazer e acontecer e ensinar para as pessoas aquilo que elas nunca aprenderam, quando não passa mais de bobagens quaisquer. Era comum naquela época. Os sofistas que andavam pelas cidades ensinando retórica, mas muitas vezes sem conteúdo algum, de fato. E, portanto, Paulo deseja se distanciar disso, e certamente, portanto, não deve ter aceitado de primeiro momento aquilo que ela ofereceu à sua casa, mas ela os constrangeu. E constrangidos foram ali que ficaram durante esse tempo. Mas o texto não termina aqui, a história não termina aqui. Aquela mulher recebeu o que não poderia pagar. Era uma mulher de posses, era uma mulher de recursos, uma mulher que estava acostumada a ter o que podia comprar, e podia comprar muita coisa. Mas naquele dia, naquele momento, ela recebeu da graça do Senhor aquilo que mais valioso havia, mas que simplesmente ela não poderia comprar. Ela recebeu de graça a luz do Senhor. O texto continua nesse momento em Filipos, e agora no versículo 16 até o versículo 24, nós temos uma nova cena.
uma nova batalha a qual os discípulos precisam enfrentar, mas que também a luz do Senhor surgirá contra os falsos luzeiros das trevas desse mundo. Acompanhe comigo a leitura. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Aqui nós encontramos um novo movimento da evangelização dos discípulos de Cristo. Eles agora têm que lidar com uma mulher endemoniada, uma adivinhadora, uma escrava, que dava muito lucro aos seus senhores, que abusavam dela, que se apropriavam dela, para que por meio de suas adivinhações eles obtivessem lucro, recursos. Essa exploração, portanto, era algo que satisfazia a esses homens. Esse espírito que se apossava dessa mulher, como é mesmo dito pelo próprio texto, é um espírito de serpente, literalmente o que diz o texto grego, quando fala que ela possuía um espírito adivinhador. Ela tinha um espírito de serpente. A palavra serpente, ou piton, ela está associada aos movimentos de oráculo grego, quando que na mitologia grega, o deus Apolo, que é também chamado de o deus do sol ou o deus das luzes, tendo enfrentado um dragão chamado Pinton, tinha agora o poder de conceder sabedoria, o futuro, àqueles que o adoravam, àqueles que o reconheciam. Dentre os oráculos mais famosos, havia um a alguns quilômetros da cidade de Filipos, mais ao sul, chamado Delfos. Ficou muito famoso, especialmente por causa da filosofia grega, porque é lá que Sócrates toma conhecimento de que ele é chamado de o homem mais sábio do mundo. Mas o ponto é que essas mulheres sacerdotisas desses oráculos eram muitas vezes levadas a algum tipo de transe por meio de material alucinógeno, de muitas ordens. E enquanto estavam completamente fora de si, elas anunciavam coisas. Talvez uma ilustração que possa trazer à mente um exemplo a você, talvez aqueles que assistiram o filme 300, você tem um caso como esse, quando o rei Leônidas vai consultar uma pitonisa exatamente para saber se eles deveriam, como Esparta, lutar lá na guerra do Peloponeso. E depois nós tomamos conhecimento de que os sacerdotes do oráculo ali foram comprados para que enganassem o rei. Perceba que a corrupção religiosa e política também não é dos nossos tempos apenas.
Mas o ponto é que lá estava, portanto, essa mulher que tinha a luz de Apolo. Essa mulher que tinha esse poder de trazer luz ao futuro. E ela, inclusive, começa a falar com os discípulos e dizer que eles eram servos desse Deus Altíssimo que anunciavam o caminho da salvação. Isso começa a incomodar o apóstolo Paulo. Isso não aconteceu apenas uma vez, o texto, mas muitas vezes, muitos dias, mais e mais vezes essa mulher estava ali para de algum modo tentar mostrar que tinha autoridade até mesmo a respeito deles, porque afinal de contas ela tinha capacidade de dizer quem eles eram. E aí está o segredo. O que incomodava Paulo não era necessariamente que ela proferisse as asneiras. Mas mais do que isso, é que quando ela proferia tais coisas, ela se mostrava como alguém que era acima dos discípulos, porque ela tinha essa luz, com a capacidade de dizer quem eles eram. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Aquela mulher encontrou-se com uma luz maior do que as falsas luzes que ela achava que detinha, inclusive os seus senhores. Naquele dia, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, evoca o nome de Jesus Cristo. Ele que é a luz do mundo, a verdadeira luz, e ordena que o espírito imundo que se apossava dela fosse retirado. Perceba que não há uma preocupação do texto em nos falar o nome desse Espírito ou do que se trata. Isso pouco nos importa. O que importa é falar o nome de Jesus Cristo, a verdadeira luz. Por meio exatamente da luz de Cristo, essa mulher foi liberta. Liberta da escravidão espiritual que a detinha. Porque naquele dia, o dragão, a serpente, foi mais uma vez derrotada pela luz do mundo, a verdadeira luz. Mas o texto nos fala que os pagãos, tão tolerantes às religiões diversas, não toleraram quando esta agora lhes atrapalha os lucros. Observe que até então, certamente, isso não era algo incômodo para eles. Pouco importa o que esses homens estão a contar nas sinagogas. Isso não muda muito para a gente. Mas aqui está um poder maior do que aqueles que eles mesmos serviam. E agora, tendo perdido aquilo que lhes dava lucro, eles chamaram Paulo e Silas de perturbadores da ordem. Faz sentido pensar isso. De fato, a sociedade greco-romana, citando o Império Romano, estava estabelecido dentro de uma ordem. E essa ordem estava centrada no senhorio de César e nas organizações dos templos religiosos que se envolviam na idolatria daquela época. Portanto, quando os cristãos se levantaram ao dizer que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor, é o único César, eles realmente estavam atacando algo que estava, ou que ordenava aquela sociedade. E esses homens perceberam isso, e o argumento, portanto, é bom. Eles disseram: olha, esses judeus estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que simplesmente nós não podemos aceitar. Afinal de contas, nós não somos judeus, somos romanos. Aqui tem um detalhe que precisa ser explicado. É porque, realmente, se eles sabiam que se tratavam de judeus, como é o caso, eles sabiam que o judaísmo era uma prática extremamente exclusivista. Ainda que eles não soubessem dos detalhes pregados pelo apóstolo Paulo do Evangelho, eles sabiam que eles, enquanto romanos, não poderiam abraçar o judaísmo, a não ser que abandonassem as suas práticas. Portanto, eles não poderiam fazer isso. Mas agora esses homens trazem costumes que vão além. Os judeus que aqui estão na cidade de Filipos não incomodam tanto, mas esses parecem que querem até mesmo nos evangelizar. E nós vamos ver isso.
que o evangelho ele vai além das questões étnicas e alcança o coração, inclusive, dos romanos. Portanto, é exatamente nesse momento em que aqueles irmãos, levando o evangelho, pregando a palavra de Deus, recebem uma dura sentença, ainda que fiéis ao Senhor. É curioso isso. Se fossem em nossos dias, talvez alguns de nós já poderíamos dizer, né? Olha lá, está vendo que isso não é de Deus? Os caras foram presos, estão apanhando que só. Mas aqui nós encontramos exatamente o oposto. É exatamente por sua fidelidade ao Senhor que esses homens foram levados aos açoites. E o texto nos fala que suas roupas foram rasgadas. E como que nus, foram fustigados, foram violentados, açoitados e finalmente jogados na prisão onde estavam amarrados, presos em um tronco. Receberam algum tipo de tratamento especial, VIP. Ao contrário, porque receberam ali as ordens para tomar cuidado com esses que estavam perturbando. A luz do mundo que estava se mostrando naquele momento, que ilumina por meio do evangelho, trouxe para os nossos irmãos alguns sacrifícios, porque de fato pregar o evangelho, meus irmãos, envolve sacrifícios. Nesse mundo babilônico, o qual nós fazemos parte, nós não podemos achar que as pessoas simplesmente vão achar bonitinho quando nós dizemos que o caminho que elas estão vivendo é um caminho infernal e que se elas continuarem assim, o que as aguarda é o lago de fogo. O que as aguarda é uma eternidade sem Deus. As pessoas querem ouvir outra coisa. E é por isso que existem igrejas apropriadas para isso hoje, para falar essas outras coisas. Para pregar esse evangelho falso, que não é a luz de Cristo, mas de fato, falsidades. Por isso é esperado que de fato essa reação aconteça nesse mundo tenebroso. Finalmente o texto continua, e agora nós podemos observar o que aconteceu naquela prisão. E que história maravilhosa, meus irmãos, porque mais uma vez a luz brilhou. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, versículo 25, e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos soltaram. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas, os açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Que história maravilhosa, meus irmãos. Certamente, para aqueles que não conheciam o que estava para acontecer, e ninguém sabia, parecia que o evangelho tinha perdido. Perdemos. Será que aquela visão foi porque Paulo comeu demais de madrugada e terminou tendo uma visão e a gente está aqui em Filipos e está tudo errado? Será que houve algum erro nos planejamentos eclesiásticos? Será que o conselho entendeu errado o que estava para acontecer e agora estamos pagando pesado pelo problema que enfrentamos? Paulo e Silas presos, confiando no Senhor.
E o texto nos diz que eles estavam ali cantando. Eu não sei como eles conseguiam fazer isso. Talvez é possível imaginar que com alegria no coração, enquanto cantavam e oravam, olhavam para o outro e tinham a alegria, a gratidão de dizer: rapaz, você viu aquela pancada que eu levei? Acho que eu perdi até um dente, mas louvado seja o Senhor pelo dente que eu perdi. Talvez um outro demonstrava a sua ferida do rasgão que recebeu nas suas costas, no seu braço, a violência que haviam sofrido. Olhavam para tudo isso, meus irmãos, e não estavam reclamando. E veja, depois vamos ver que nem as feridas tinham sido limpadas. Talvez ainda o ardor, talvez a infecção, o pus já se mostrava ali daquelas feridas abertas, terríveis. Mas aqueles irmãos estavam louvando a Deus. Estavam com o coração cheio de alegria, cantando louvores ao nosso Deus e oravam. Enquanto isso acontecia, os demais prisioneiros, sem entender absolutamente nada, ouviam o que eles estavam fazendo. E a reação posterior pode ser explicada exatamente por causa disso. Talvez exatamente porque ouviam o que eles estavam cantando. E certamente isso era uma estratégia evangelística. Enquanto cantavam, os outros que ouviam poderiam pensar: rapaz, esses caras são diferentes. Tem algo diferente no que eles estão fazendo. E enquanto isso acontecia, um tremor tal que abriu as portas das cadeias. Era comum naquele período, naquela região, terremotos. Mas é muita coincidência. É muita coincidência pensar que enquanto eles estavam ali, exatamente naquele momento, as portas foram abertas por aqueles terremotos. Todos foram libertos. O carcereiro está no escuro, trêmulo. Há trevas em sua alma e nos seus olhos. E quando percebe, portanto, que as cadeias estão abertas, conclui rapidamente: estou morto. Daqui a pouco chegarão os meus líderes e verão que todos fugiram e vão saber que fui eu que os libertei. Ninguém vai acreditar que foi apenas um terremoto. Antes que isso aconteça, portanto, sem esperança, aquele homem toma uma espada e está pronto realmente para matar a si mesmo. Está pronto para tirar sua vida. Mas é Paulo que grita alto e diz: não faça mal a si mesmo. Naquele dia, aquele homem que estava no escuro viu a luz. Ele mesmo diz, pedindo uma luz. Ele não sabe o que está pedindo, porque o que Paulo está para apresentar a ele é muito mais do que uma luz de velas. É a luz do Evangelho. É a luz de Cristo, que ilumina não apenas os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais e toda a vida. E é por isso que aquele homem fica encantado com tudo que estava ouvindo daqueles homens ali, Paulo e Silas. E a grande dúvida que ele tem é a dúvida mais importante da história da humanidade, que é: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta é a mesma que Pedro já havia dito, lá registrado por Lucas também, no capítulo 2. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tanto você como a sua família, a sua casa. Meus irmãos, o Evangelho, que é essa luz que nos tira das trevas, que nos resgata do aprisionamento, da desesperança, que nos resgata das situações que nos cercam e nos trazem trevas, ilumina a nossa alma, nos traz confiança. Ele precisava apenas crer. E não só ele, mas os de sua casa receberiam a luz de Cristo. Aqui nós somos convidados também a perceber a relação que há entre crer no Senhor Jesus e aquilo que acontece com a nossa própria família, aqueles que estão sob a nossa autoridade. Porque o nosso Deus é um Deus da família.
É um Deus que se relaciona conosco não apenas de forma individual, mas se relaciona com aqueles os quais o Senhor nos dá para cuidar em amor. E, portanto, a confiança na palavra de Deus levará também com que a sua casa seja abençoada. E foi exatamente isso que aconteceu. O carcereiro agora leva aqueles irmãos para a sua própria casa. Ele mesmo, olha só, lava as suas feridas. Ele mesmo cuida daqueles irmãos. E tendo sido batizado, ele e sua família, com alegria, ouvem do Evangelho. A alegria do Senhor. Meus irmãos, que notícia maravilhosa, que banquete familiar, que visita, que bênção, que luz. Finalmente o texto termina essa jornada em Filipos, e a partir do versículo 35 ao 40, nós observamos que essa luz, ela traz esperança quando parece que tudo está terminado. Versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos? Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então, foram até eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia. E, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. A história, portanto, nos mostra agora que os magistrados, as autoridades, entenderam que foi suficiente. Esses homens deveriam ser libertos. Agora, certamente, muitos de nós, ao olharmos para a reação de Paulo, poderíamos dizer: por que Paulo foi provocar uma formalidade que antes ele mesmo não havia se preocupado quando estava ali recebendo os açoites? O que está acontecendo aqui? Aparentemente, meus irmãos, a estratégia de Paulo é a seguinte: sabendo que ele e Silas continuarão viagem e sairão de Filipos, os irmãos, como Lídia, sua casa, ou o carcereiro e a sua casa, que reconheceram Cristo e que agora fazem parte da família de Deus, certamente receberão perseguições. Por quê? Ouviram a voz desses homens que perturbam. E talvez, exatamente por isso, podem sofrer algum tipo de sanção dessas autoridades. E olha a estratégia curiosa de Paulo. O jogo vira exatamente quando ele e Silas dizem: olha, vocês nos açoitaram e nos prenderam. Não houve liberdade para advogado, não houve um processo formal, não houve tribunal. Todas as formalidades do direito romano. O que fazia com que agora Paulo e Silas se tornassem pessoas que detinham em suas mãos os próprios magistrados. Porque se Paulo e Silas denunciassem aquilo que eles sofreram às autoridades do Império Romano, aqueles magistrados poderiam eles mesmos perderem o seu posto, porque fizeram contra a lei a prisão daqueles homens. É curioso pensar que a estratégia de Paulo é simplesmente mostrar que agora vocês estão me devendo uma. E como vocês estão me devendo uma, não mexam com os meus. Aqueles que eu estou cuidando. E, portanto, agora, tendo sido libertos, e a partir dessa estratégia, Paulo e Silas vão até a casa de Lídia. E lá,
os animam, os encorajam e seguem viagem para outras cidades da Europa. Meus amados irmãos, a luz de Jesus Cristo, a luz que é Jesus Cristo, a luz do Evangelho, trouxe naquele dia também encorajamento para Lídia e outros que haviam ouvido da palavra e realmente crido em Jesus Cristo, porque certamente estavam apreensivos com tudo o que estava acontecendo. Mas poderiam receber agora o consolo, ainda que se separassem dos seus irmãos, porque precisavam continuar a viagem. Mas agora, encorajados o suficiente, poderiam continuar. E a história nos mostra que continuaram. A igreja de Filipos, uma igreja importante a ponto de receber essa carta de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, uma carta importantíssima, a carta da alegria. A carta que Paulo escreve exatamente preso, já em Roma, e que recebe notícias maravilhosas daqueles irmãos ao saber que eles continuaram a pregar o Evangelho. E se você observar lá no comecinho, no primeiro capítulo da carta, Paulo diz: olha, como eu me alegro em saber que vocês estão pregando o Evangelho, que mais e mais pessoas estão ouvindo de Cristo, e vocês são motivo de alegria para mim, ainda que eu esteja preso, ainda que eu esteja aqui com minha liberdade perdida, eu tenho alegria porque ouço falar de vocês. Meus amados irmãos, os planos de Deus são maravilhosos e Ele usa meios e meios para a sua própria glória. E nessa noite, queridos irmãos, nós somos levados a perceber a beleza que é pertencer à família de Cristo. Diante das luzes desse mundo tenebroso, como eu já mencionei, diante do falso luzeiro que é o movimento iluminista, do qual todos nós somos filhos, ainda que hoje libertos dessa escravidão, onde podemos reconhecer que esse iluminismo que está por aí produz muito calor e pouca luz, porque na verdade o que produziu é um consumismo desenfreado, uma ciência idolatrada, mas secularizada, que não reconhece o dono da ciência, um relativismo, o qual as pessoas estão abandonadas, sem saber o que é o certo, o que é o errado, fadados a doenças das mais variadas, doenças que afetam a saúde mental, porque simplesmente estão num processo terrível de autonegação, de confusão. Mas, por outro lado, a luz verdadeira do Evangelho, que traz libertação, ela ajusta o nosso coração, que nos mostra exatamente como devemos proceder. Essa luz que não pode ser comprada por qualquer valor que seja, porque é obra da graça de Deus, porque vem por meio da obra de Cristo, obra perfeita. A luz do Evangelho que nos garante completamente o que é a verdade, é a palavra de Deus, onde podemos estar seguros que aqui no livro revelado de Deus encontramos a verdade absoluta. A luz contra o desespero da alma, que muitas vezes parece estar em profundas trevas, como aconteceu com aquele carcereiro, e até mesmo vem aos nossos corações um desejo de tirar a própria vida, porque nós não encontramos solução. Mas nessa noite, o Espírito Santo diz: não faça mal contra você, porque a luz do Senhor ilumina em meio às trevas. Anima contra o desânimo, dá esperança contra a desesperança, dá-nos encorajamento diante das lutas desse mundo. E assim, confiados em Cristo, podemos estar certos de que somos chamados por Ele para anunciar
as boas novas, as luzes de Cristo nesse mundo. Nós não somos a luz, mas Ele é a luz desse mundo. E temos o privilégio de apontar para Ele. De apontar como astros que recebem a luz dEle, para simplesmente dizer, vem de lá. A nossa luz vem de lá. E assim podemos glorificar o nome do Senhor neste mundo.